Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é aprendendo a diferenciar doutrina, dogma e costume. Perceba que doutrina é diferente de dogma e é diferente de costume. Nesses meus 25 anos que eu leciono teologia cristã e também à frente do pastorado de uma congregação local, eu tenho percebido que muitas das vezes surgem muitas dificuldades, muitas confusões no meio do povo de Deus, justamente pelo fato das pessoas não saberem fazer essa diferenciação entre o que é doutrina, o que é dogma e o que é um mero costume. Vamos começar conceituando doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Esse sistema pode ser literário, filosófico, político ou religioso. Essa palavra doutrina, ela é procedente da palavra grega didasko, significa ensino ou instrução. Portanto, doutrina está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino. Doutrinas, no caso do cristianismo, são aquelas verdades fundamentais da Bíblia Sagrada dispostas de uma forma sistemática. Quando nós falamos de doutrina no espectro do cristianismo, nós estamos falando de revelações da verdade, como essas verdades se encontram nas Escrituras Sagradas. O Novo Testamento ele usa o termo de uma forma genérica para referir-se a qualquer tipo de ensino ou instrução. Entretanto, há um padrão doutrinário estabelecido pelos apóstolos, e esse padrão doutrinário ele é conhecido, ele aparece na Bíblia Sagrada através de três expressões. A primeira expressão que a Bíblia usa é a expressão sã doutrina. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Um outro termo é o termo boa doutrina, que aparece em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E finalmente, temos a expressão doutrina de Cristo. Na segunda epístola de João, o verso de número 9, diz a Bíblia: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A fim de não ficarmos apenas nos conceitos teóricos, vamos dar um exemplo prático, e é um exemplo que é muito comum a todos os cristãos, que é a doutrina bíblica da ceia do Senhor. A doutrina da ceia do Senhor, a sua fundamentação doutrinária, aparece em 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versos 23 ao 26. E nos evangelhos, em Mateus 26, do 26 ao 29, em Marcos 14, do verso 22 a 25, e em Lucas, capítulo 22, dos versos 14 a 20, nós temos a fundamentação histórico-biográfica dessa doutrina bíblica tão maravilhosa que é a ceia do Senhor. Portanto, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando dos ensinos que estão na Bíblia Sagrada, que constam da Bíblia Sagrada. Tendo visto isso, vamos agora começar a pensar um pouquinho em dogma. O que é dogma? Dogma é um termo de origem grega, significa literalmente
O que se pensa é verdade. E na antiguidade, o dogma estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme. Dogma é derivado do grego dokeo, sendo usado no Novo Testamento com o sentido de mandamento, decreto, ordenança. Em Atos capítulo 16, verso 4, por exemplo, aparece a palavra dogma. Diz a Bíblia: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Esta palavra que aparece nas nossas traduções como decreto, no original grego é a palavra dogma. No aspecto filosófico, o dogma refere-se às afirmações doutrinárias que expressam um ponto de vista oficial de um mestre, de uma escola filosófica, teológica em particular. Então, dogma religioso, no caso do cristianismo, é uma verdade bíblica baseada sobre a autoridade oficialmente formulada por um concílio ou uma assembleia eclesiástica. Primeira vez que nós temos uma referência histórica da Igreja aprovando declarações dogmáticas foi no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Nessa ocasião, a consubstancialidade do Filho com o Pai foi declarada uma confissão de fé da Igreja. O que é consubstancialidade do Filho com o Pai? É o dogma segundo o qual o Pai e o Filho são uma mesma substância, ou seja, são iguais, significando que ambos é Deus. Então, quando nós falamos de dogma cristão, continuando ainda nessa linha de raciocínio com o exemplo da Santa Ceia que nós demos anteriormente ao definirmos doutrina, se doutrina é o que aparece na Bíblia, dogma é o que a igreja pensa a respeito dessa doutrina, é como a igreja vê essa doutrina, é como a igreja entende esta ou aquela determinada doutrina. No caso da Santa Ceia, nós temos 4 linhas dogmáticas. Nós temos a igreja que entende a Santa Ceia pelo dogma da transubstanciação, e esse dogma é defendido pelos adeptos do catolicismo romano, por exemplo. Temos a igreja que entende a ceia pelo dogma da consubstanciação, e esse dogma é adotado pelos luteranos, por exemplo. Temos a igreja que entende a ceia no aspecto da presença espiritual, e nessa linha dogmática nós temos as igrejas reformadas calvinistas, igrejas presbiterianas, por exemplo. E finalmente temos as igrejas que entendem a Santa Ceia pela dogmática do memorialismo. E quando nós falamos do memorialismo, aí é um dogma adotado pelas igrejas reformadas, algumas igrejas batistas, igrejas renovadas, igrejas pentecostais e até mesmo igrejas neopentecostais. Havendo definido então que doutrina é o que consta na Bíblia, que dogma é o que a igreja pensa a respeito da doutrina, como a igreja vê esta ou aquela doutrina, passamos agora a conceituar costume. Quando nós falamos de costume, o termo costume, como nós conhecemos, ele deriva de 2 termos latinos. A palavra com, que significa totalmente, e sui sere, que significa costumar-se com. Portanto, nós temos a definição. O que é um costume? É algo que alguém fica acostumado.
O correspondente na língua grega é a palavra ethos, de onde vem, por exemplo, a palavra ética, que significa a conduta costumeira de um povo. Costumes, numa sociedade específica, são práticas de comportamento prescritos do ponto de vista moral. São aquelas atitudes, valores sociais consagrados que se impõem aos indivíduos do grupo e que se transmite através de gerações. A partir dessas definições, nós podemos concluir que costume é tudo aquilo que um grupo, a partir da sua evolução histórico-cultural, acredita ser a melhor forma de conduta, de comportamento, regendo assim a vida disciplinar diária deste grupo como um grupo social. Então, um exemplo de costume cristão, ainda com relação à ceia do Senhor, nós poderíamos falar no que diz respeito à regularidade. Existem igrejas que têm o costume de celebrar a ceia uma vez ao ano. Já outras têm o costume de celebrar a ceia uma vez ao mês. Já vi igrejas que têm o costume de celebrar a ceia uma vez na semana e outras ainda que têm o costume de celebrar a ceia todos os dias e até mesmo em todas as reuniões, sejam elas quantas forem no decorrer de um dia. A partir desse entendimento, nós vamos compreender que doutrinas bíblicas geram dogmas e geram costumes, mas, por sua vez, costumes e dogmas não geram doutrinas bíblicas. Há igrejas que têm um somatório imenso de dogmas, de costumes, mas infelizmente são rasas no real conhecimento das doutrinas das Sagradas Escrituras. Portanto, doutrina é o que consta na Bíblia. Dogma é como a igreja entende aquilo que consta na Bíblia, aquilo que é ensinado na Bíblia. E costume é como a igreja então pratica este ensino no seu dia a dia. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você e se você gostou, dê um joinha aí para nós, clique no sininho para ativar as nossas notificações e inscreva-se no canal A Verdade em Destaque. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro e até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.